Fala aí, pessoal. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova de hoje de manhã da Getúlio Vargas de Administração Pública. Estou aqui para fazer o comentário das duas questões de história. A primeira questão de história geral, a segunda questão de história do Brasil. Bom, a primeira questão de história geral foi uma questão que teve um grau de médio para difícil para o aluno, com 3 itens A, B e C, onde no item A pedia para o aluno fazer uma relação rápida entre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, lembrando que o aluno tinha que estabelecer que a Revolução Russa de outubro de 17, a Revolução Socialista, só aconteceu devido às eclosões sociais que aconteciam dentro da Rússia, geradas pela miséria e pelo desequilíbrio econômico causados pela Primeira Guerra Mundial. O item B pedia para você analisar o que foi o projeto econômico pós-Revolução de Outubro de 17, ou seja, você teria que falar do desenvolvimento do plano econômico, que era a nova política econômica implantado pelo Lenin, que era buscar capitais estrangeiros para tentar desenvolver a economia russa e chegar depois a uma revolução mais sólida, com o slogan de dar um passo atrás para dar 2 à frente. E o item C pedia para você fazer uma relação entre os efeitos, ou um reflexo, na verdade, citar um reflexo da Revolução Russa de 17 em outubro lá na Rússia e o Brasil aqui, como essa revolução pôde influenciar a sociedade brasileira. E você tinha que lembrar da fundação do PCB em 1922, o Partido Comunista Brasileiro, tá, que foi fundado com inspiração na Revolução Russa. Um cuidado para o aluno não poderia fazer relação, tá, com as greves gerais de 17, que ainda tinha uma ideologia anarco-sindicalista, tudo bem? A segunda questão era uma questão referente ao governo Juscelino Kubitschek, e o item A perguntava como é que o governo Juscelino Kubitschek, na verdade, como o período populista, como é assim conhecido, o período entre 46 e 64, pôde fazer alianças, quais o jogo político que existia no Brasil de alianças. E aí você teria que lembrar as alianças normalmente feitas no governo do Dutra e do Juscelino Kubitschek entre o partido que era o PSD e o PTB, para tentar, entre aspas, anular a direita radical, a UDN, que tentava a todo momento derrubar esses governos. Tá? O item B perguntava do plano econômico, do desenvolvimento econômico do Juscelino, nacional desenvolvimentismo, tá? Baseado pelo plano de metas, buscando o capital estrangeiro para desenvolver a economia nacional com a ação do Estado. E o item C buscava que o aluno dissertasse sobre o problema que o Juscelino teve, ou alguns problemas que o Juscelino teve dentro do governo dele, para conseguir consolidar seu governo, terminar seu governo segurando as oposições, ou seja, os tipos de problema que ele teve, como a oposição da UDN no Congresso e mesmo os levantes militares de Aragarças e Jacareacanga, ok? Eram questões item A, B e C, 2 questões acessíveis na primeira questão, uma mais difícil, na segunda questão, uma questão mais acessível e 2 mais complexas. Os nossos alunos que estavam bem preparados, que estudaram, com certeza vão ter um bom desempenho, ok? Um grande abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada uma das 3 questões de geografia que caíram aqui no vestibular para a graduação em administração pública da Fundação Getúlio Vargas. A primeira questão número 3, na verdade, sobre a cidade do automóvel, né? Ele pede uma crítica à chamada cidade do automóvel, uma cidade como a de São Paulo, construída para veículos privados, individuais, e que sempre virou as costas, pelo menos tem virado as costas, ao transporte coletivo, ao transporte público, né? E ele pede uma crítica. Entre elas, você poderia falar o aumento do trânsito, né? A diminuição do transporte público e privado, a diminuição de áreas de lazer, e ele pede 3 exemplos de ações sustentáveis praticadas na cidade de São Paulo, como, por exemplo, a criação de ciclofaixas, a criação de faixas de ônibus, exclusivas para ônibus, até mesmo você poderia colocar muros verdes colocados na cidade, a criação a abertura de ruas e avenidas para pedestres nos finais de semana, são algumas das atitudes que a gente pode destacar aí sobre sustentáveis para o trânsito, para transformar a cidade de São Paulo numa cidade um pouco mais sustentável. A questão número 4, sobre a agricultura moderna, o agronegócio no Cerrado, em que, de novo, ele vai colocar a questão do que o Estado, qual a função do Estado, qual a função do privado dentro desse modelo do agronegócio, as articulações entre um setor agrário e um setor moderno industrial no Brasil, e também vai querer questionar as questões ambientais, né? Quais são os fatores naturais que levam o Cerrado a ter tido esse crescimento gigantesco na produção de soja. E, finalmente,
a última questão, a questão número 5, sobre globalização, uma questão bem interessante sobre o fluxo de capitais e as fronteiras políticas. Muitas vezes nós não assistimos aos fluxos de capitais respeitando essas fronteiras políticas. E isso pode causar todo tipo de crise e especulação, como vem causando no mundo inteiro. Além disso, ele vai questionar a posição de Londres na relação com os fluxos internacionais de capitais, uma questão bem interessante que pode ser tida aqui no mapa. Londres e Nova York, né, e Tóquio como as 3 grandes cidades globais aí do mundo, e aparecendo Londres como um dos centros do capitalismo mundial. Os alunos do CPV com certeza estão muito bem preparados para fazer essa prova, uma prova abrangente, atual e que traz relevância, com certeza, às questões entre público e privado que devem ser discutidas num curso de administração pública. O tema de redação do vestibular para administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas apresentou como texto proposta um trecho retirado do dicionário Oxford, né, do site do dicionário Oxford. Nesse texto fazia-se referência ao conceito de pós-verdade, um conceito que tem sido bastante discutido nos jornais desde o final do ano passado, a data aí da entrada do termo nesse dicionário. Com base nesse texto, os alunos deveriam fazer uma redação respondendo a seguinte pergunta: vivemos na era da pós-verdade? Como o texto proposta fazia menção ao uso intensificado da palavra pós-verdade, o ideal seria o aluno dizer que sim, confirmar a pergunta. E para isso ele deveria saber, portanto, o conceito de pós-verdade, exemplos, argumentos que comprovassem que vivemos sim na era da pós-verdade. No CPV, nós tivemos várias aulas comentando sobre esse assunto. O tema 1 de redação foi sobre a construção da verdade, em que nós debatemos essa relativização que se tem hoje da verdade, que a verdade estaria baseada naquilo que você acredita, não necessariamente em fatos, que é o conceito que está no dicionário, né, sobre a pós-verdade. E também tivemos nas últimas aulas o tema de fato sobre a pós-verdade, né, com alguns exemplos, né? Nós falamos de exemplos internacionais relacionados à era Trump, falamos de alguns exemplos também ligados ao Brasil, né? O caso do SBT, o caso da Dona Marisa, né? Que supostamente aí estaria viva ainda na Itália. Enfim, falamos vários exemplos e também passamos alguns conceitos para os alunos, como o conceito de homem cordial, o conceito de sociedade panóptica, que ajudavam a fazer essa relação do porquê hoje existe essa intensificação, né, da crença de que a verdade não é aquela baseada em fatos, mas sim nos sentimentos e nas opiniões das pessoas. Também falamos sobre o conceito de intolerância, que tem a ver com isso, né? Essa agressividade que é irracional, então não é baseada em fatos, e sim em sentimentos. Falamos também no contexto do Brasil, né? Aí trabalhando o homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, como que o brasileiro normalmente tende a acreditar muito mais naquilo que está relacionado às suas emoções, né, aquilo que ele gosta, e não necessariamente ao que é verdade, aquilo que faz menção aos fatos. O tema de redação de vestibular do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas versou sobre o tema assédio contra mulheres. Esse assunto já foi abordado num dos últimos vestibulares de Administração Pública com o tema violência contra a mulher. Entretanto, este tema especificamente deste semestre trouxe alguns dados como base no texto proposta, que fazia menção a um tipo de assédio contra as mulheres um pouco mais específico, né, relacionado aí ao grupo de mulheres que mais sofrem assédio no Brasil. Entre elas, as mulheres negras e as mulheres jovens. Nós abordamos em aula, no tema de racismo, como acontece hoje vários casos de violência contra as mulheres, sobretudo as mulheres negras, aí como uma espécie de resquício, de herança, né, de legado de um passado histórico, de que a mulher negra, que era escrava, também tinha que servir aí aos apelos sexuais do dono da fazenda, né, do seu possível dono na época. E essa situação ainda permanece hoje, visto que as negras são as que mais sofrem estupro, por exemplo, no Brasil.
também são as que mais sofrem outros tipos de assédio, né, como as mencionadas no texto proposta da Fundação Getúlio Vargas. Também se falou sobre o assédio específico contra as mulheres mais jovens. Nós também trabalhamos esse assunto dentro do curso de redação do CPV, em que nós abordamos justamente como a juventude hoje passa por uma série de vulnerabilidades, como que as pessoas mais velhas muitas vezes se aproveitam dessa falta de experiência dos mais jovens, né, para fazer com eles o que bem entenderem. E no caso das mulheres, isso ainda é mais intensificado por conta de um problema histórico, né, da nossa formação aqui no Brasil, de uma sociedade patriarcal, que sempre enxergou a mulher como um indivíduo submisso ao homem, como propriedade do homem, e, portanto, que vai ter que sempre estar à mercê das vontades desse homem, que é o que configura a base do machismo na nossa sociedade. Nós discutimos isso em temas, além do racismo, né, e das vulnerabilidades da juventude, também discutimos isso no tema sobre desigualdade social, em que nós abordamos vários tipos de desigualdade, entre elas a desigualdade de gênero relacionada à questão do assédio e da violência contra a mulher. Tenho plena certeza de que todos os alunos de administração pública, né, que prestaram a prova e que fizeram CPV foram muito bem, porque nós discutimos esse assunto em mais de uma proposta de redação. Então, fica aí o meu agradecimento a todos vocês e dizer que agora é só esperar o resultado. Um beijo da professora Cris.